Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa num dia pré-feriadão, né? Feriadão para quem pode ter feriadão, né? Mas... Ou para quem não vai fazer o Enem. Ou para quem não vai fazer o Enem. Bom, mas teremos aí sexta, sábado e domingo, né? Para você descansar, para você rezar e tudo mais. E também já um envolvimento, imagino eu, maior do Grêmio com o Campeonato Brasileiro. Só que bateu a miudinha no Grêmio. A entrevista do médico hoje, do Grêmio, foi um negócio aterrorizante. Parece que não houve planejamento nenhum, com todo respeito. Por quê? Porque o Ramiro balhado, o Maicon balhado, Marcelo Groi fora do ano. Sim, mas Marcelo Groi se machucou. Se machucou, mas é... Pô, isso acontece. Mas isso não tem nada a ver com planejamento. O Luan não consegue se recuperar. O Everton entrou a meio pau contra o River Plate. O senhor quer mais problema? Olha só, e o Marcelo Groi, a contusão mais séria... Jael é problema? A contusão mais séria com o Marcelo Groi não foi aquele encontro com a trave. Não. Foi exatamente a entrada lá do zagueiro, que maldosamente atropelou o Marcelo Groi. Pinola. O Pinola, exatamente, o Pinola. Ele atropelou o Marcelo Groi, sabe? E eu acho que ele foi o responsável por tirar o Marcelo Groi desse ano. E, infelizmente, né? Porque eu acho que o Marcelo Groi é um grande goleiro, hoje realmente está entre acho que entre os 3 melhores goleiros do Brasil, hoje, tranquilamente. Dá para discutir bastante, sabe por quê? A gente vê, por exemplo, quem está precisando de goleiro e busca 2 jogadores de um tamanho mais ou menos parecidos. É o São Paulo que está tentando contratar o Vanderlei do Santos. Sabe quanto é que o Santos pediu pelo Vanderlei? Quanto? É um negócio assim, ó, impressionante. O nosso mercado interno está enlouquecido. É que os valores... 30 milhões. De reais ou de euros? 30 milhões de reais. Mas, Rec... 7 milhões e meio de euros. Mas não, é um veterano, não, 7 milhões e meio de dólares. De dólares. 6 milhões de euros. Não, o euro está assim. 6 milhões e meio de euros. Mas é muito dinheiro. Não é, Rec. O Alisson, titular da seleção brasileira, foi vendido por isso. O Alisson, titular da seleção brasileira, ou eu andei lendo mal, ou foi por 70 milhões? Agora. Quando saiu do Mas o Vanderlei está sendo vendido quando? Agora? Mas tô falando, o mercado interno não mudou muito. Mas é que é o mesmo preço do mercado externo. Esse é o problema. Acabou essa história. Acabou. Os valores subiram, mas os valores subiram muito. Não, e o São Paulo... É o São Paulo que está contratando, né? O São Paulo... Contrata um goleiro a cada 3 meses. Mas porque não resolve. O São Paulo estava com um goleiro muito ruim. Sidão. O Sidão. Contratou o Jean, que é pior. Que é pior, exatamente. Então, eu acho que na programação do São Paulo, ele quer contratar agora um goleiro bom, e o Vanderlei é um goleiro bom. E o outro que eles querem é o Groi. Eles querem o Groi? Por isso que eu disse. Mas o Groi tem um contrato com o Grêmio aí. De mais 2 anos. De mais 2 anos. Eu acho que o Groi eles não levam. Aliás, eu acho o seguinte, o Grêmio tem 2 grandes goleiros. E eu acho que tanto o Groi como o Paulo Vitor, eles dão conta do recado. Sabe, o Paulo Vitor também é um bom goleiro. Ele agora melhorou. Assim, ele não me passava segurança. Eu acho que Melhorou. o São Paulo se equivoca, porque por um pouco mais de dinheiro, busca um dos goleiros brasileiros que jogam na Europa. Entende? Há vários goleiros muito bons, goleiros brasileiros jogando na Europa. E o melhor, tu vê o que aconteceu com o Boca Juniors. O titular do Boca Juniors é o goleiro que era o goleiro do Lanús. Lanús, Armani. Entrou, ele se machucou no jogo com o Cruzeiro. O goleiro que jogou ontem e que jogou o primeiro jogo com o Palmeiras, Mas Armani é o goleiro do River Plate. Não é o Armani. Sim, eu que falei errado. Entrou o Rossi, o goleiro que jogou ontem pelo Boca Juniors. Foi da Colômbia, foi um goleiro contratado até para jogar Libertadores e acabou ficando na reserva. Agora, bom goleiro. Já que falou do Boca Juniors... Andrada é o do Lanús. Isso. Não é o que jogou ontem.
jogou o Rossi. Jogou o Rossi. Não é que eu antes troquei as bolas. Ô, Rec, eu estava assistindo ontem o jogo do Palmeiras e o Boca Juniors. Eu realmente não conhecia o Palmeiras naquele jogo. O Palmeiras começou... Medroso no Medroso, dá balão, sabe, não é? Aquele jogo que a gente está acostumado a ver o Palmeiras fazer, ele abdicou daquele jogo e começou realmente a fazer um jogo feio, sabe? Como se não soubesse jogar, sabe? Não tinha uma jogada tramada no meio-campo, não é? E a defesa, aquele primeiro gol que o Palmeiras levou... Foi falha do zagueiro. Mas uma coisa ridícula. O zagueiro ficou paradinho, olhando, sabe? Parecia que tinham gritado aquele... Como é que se gritava? Mandrake? Mandrake. Gritava, Mandrake! Foi falha do zagueiro. Nossa, coisa ridícula aquele gol. Ridículo, mas Agora, a defesa falhando muito. Mas o Palmeiras... sabe? Mas esse tipo de jogo do Palmeiras é o tipo de jogo que o Palmeiras vem usando desde a chegada do Filipão. Mas estava jogando melhor. O problema é que é o time do outro lado. Ontem estava com medo. Mas o time não estava, é o time do outro lado que é diferente. O time do outro lado. Tá, isso concordo. Quantas e quantas. O Grêmio jogou pior contra o River Plate. Não, o Grêmio. Peraí, eu quero terminar do Boca. O Palmeiras, vai. Eu quero terminar do Boca e Palmeiras. Uhum. Tu vê o Boca jogando, tu acaba te lembrando de quantas e quantas vezes a gente comentou aqui que o D'Alessandro, além da enorme capacidade técnica, a grande qualidade do D'Alessandro qual é? O D'Alessandro jamais passa uma bola e fica olhando para ver o que o companheiro vai fazer. O D'Alessandro passa a bola e dispara a correr para dar opção. No Boca, no Boca tem meia dúzia de D'Alessandro. Mas não tecnicamente, mas em atitude. Todos os jogadores têm que fazer isso. Pois é, mas não fazem. Não fazem. Olha só, mas, por exemplo, no Grêmio, eu te dou um jogador assim, ó. O Maicon, ele, até por condições físicas... Não tem mais? Ele mete a bola e não vai. Eu estou apavorado e não vai. E fica parado. Exatamente. Agora, mas eu não sei qual é o jogo que o Tite está vendo. O Tite disse que se o Maicon tivesse um pouco menos de idade, ele ia levar para a seleção. O Maicon não é mais o mesmo. Não. O Maicon já não foi mais o mesmo no ano passado, tanto que os melhores momentos do Grêmio foram com Michel e Arthur. Agora, mas o Grêmio ainda precisa dele. Ele ainda é o melhor da meia cancha. Ele é uma liderança, ele é muito bom jogador, mas a atitude dos jogadores do Boca é que faz toda a diferença. Olha só, eu dou um exemplo para você do Grêmio jogando lá na Argentina e no jogo que fez aqui. No jogo lá na Argentina, o Renato montou um time que ele sabia que ele não teria o Everton, não teria o Luan, e por isso mesmo ele tinha que montar um time mais forte. E aquilo que nós falamos aqui, inclusive na antivéspera do jogo. Ele tinha que montar um time mais forte no meio-campo, não é? Para poder não deixar o time adversário tocar a bola ali no meio-campo e, de repente, ficar aguardando um momento mais propício para poder fazer o gol. E daqui a pouquinho surgiu lá uma bola e acabou saindo aquele gol do Grêmio lá na Argentina. Mas o Grêmio lá, ele teve um padrão de jogo definido. O Grêmio daqui... ele foi realmente... a gente desconheceu o Grêmio daqui. Foi igual? Não, acontece o seguinte, o Grêmio daqui foi medroso. E o de lá não? O Grêmio de lá não. O Grêmio de lá, ele teve padrão de jogo. Ele sabia, ele esperava o River Plate e sabia sair de forma organizada. O Grêmio daqui, ele não saiu no primeiro tempo, praticamente quase todo, de forma organizada. Eu concordo com o Brás vez. em um aspecto e no outro concordo com o professor. Lá, o Grêmio teve uma boa estratégia. Sim. O Grêmio teve uma boa estratégia. E que enervou, inclusive, o River Plate, que errou passes banais no início do jogo. Perturbado com a estratégia do Grêmio, porque eles foram surpreendidos. Surpreendeu. E aqui, o Grêmio não teve condições de ter iniciativa. Porque eles foram ousados e tiveram qualidade na chegada. Tu me desculpe, Rec, tu sabes, tu é testemunha que alguém pode elogiar tanto o Renato quanto eu. Não vai elogiar mais.
Entende? Tu brinca até que eu quero que o Renato seja o treinador da seleção brasileira. O senhor poderia até casar com o Renato. Olha, eu acho ele um pouco jovem para mim, mas enfim. O Renato errou. O Renato, de tantos acertos, quando tu via o time do Grêmio aqui no primeiro tempo do jogo, onde o jogador mais avançado do Grêmio era o Jael, que ficava no campo do Grêmio, fora do grande círculo. Sim. E esse era o jogador mais avançado. O Grêmio chamou o River Plate, o Grêmio não perdeu já no primeiro tempo o jogo, por sorte. Por sorte. E ainda até saiu ganhando porque fez um gol por acaso. Mas a estratégia é a mesma do primeiro jogo, né, professor? Obrigado. Acabei de convocar o Maurício para chegar aqui e dizer que eu tinha razão. Eu acabei de dizer isso, Maurício. Jogou igual? A estratégia acontece o seguinte, o Grêmio no primeiro jogo, ele teve sabia, o domínio das ações. Ele saía de forma organizada. Sem criar oportunidades de gol. O jogo, mas sem sofrer. Nós dois assistimos hoje os melhores momentos da partida de Buenos Aires, só dava River. É só o River chegava, Rec. O Grêmio chegou só no gol. Mas eles deram uma cabeçada com o Maidana, uma com o Pinola, um chute do Palácios de fora da área. E um outro chute de um outro cara lá de fora da área. E mais um chute de fora da área, porque eles não já entravam dentro da área. Mas olha só, o Grêmio não deixava eles entrarem na área. Mas o Grêmio teve quantos? Não, mas lá teve zero. Lá eles praticamente não tiveram nenhuma chance. Teve um chute do Leonardo Gomes. Professor, quem estava assistindo o jogo e tal, o Grêmio teve, desde o princípio, a condição da gente poder dizer, não vai perder, ainda se por acaso para achar um gol vai ganhar. O Grêmio estava sabendo sofrer. E o Grêmio teve um gol que o Léo Gomes perdeu, passou assim da trave. Ali era para matar o jogo. Sim. Eles tiveram 3 aqui mas não criaram nada lá. Mas não foi o treinador do Grêmio que definiu quem que joga assim na casa do adversário? O Grêmio joga igual nas duas casas. Ele está querendo fazer referência ao Grenal, que o Renato chamou de time de Série B quem jogou retrancado. Não foi? O Grêmio não jogou retrancado? Na Argentina não jogou retrancado? Não, o Inter aqui estava com... É diferente. O Grêmio pode até posso aceitar a palavra retranca. Se o senhor aceitar que o Inter estava com nojo da bola no Grenal. O Inter no Grenal era o Estudiantes no confronto com o Grêmio. Diferente. O Estudiantes estava com nojo da bola com o Grêmio aqui e o Inter no Grenal. Por que você está com nojo da bola? Pegar a bola e entregar de graça para o adversário, mas seu adversário... de medo de não saber o que fazer com ela. Só um pouquinho, seu adversário tem 70% de chance de posse de bola? 70%. Isso não quer dizer nada. Mas isso... não quer dizer nada, mas se tu entrega a bola pro adversário, quer dizer. E como é que ele tem 70% de chance? O Inter não botou tá nem o D'Alessandro a jogar naquele jogo. Não. Porque ele não aceitou tamanha covardia do Inter. Não, senhor, eu quero... Covardia necessária. Eu quero se o Inter perde ali, ia detonar o projeto. Covardia necessária. Assim como foi uma covardia necessária em Buenos Aires. Não, foi pior. Não, mas o Grêmio jogou. Rec. Não pressionou, não desperdiçou bola, não avançou os laterais para não fermentar o jogo. Então, mas o Grêmio não sofreu assédio. As diferenças... Muito pouco. As diferenças entre Grêmio lá na Argentina e aqui de Montevidéu pode ser feitas exatamente assim. As chances que o River Plate teve no primeiro tempo lá, que foi nenhuma chance. E as chances que o River Plate teve aqui? Umas quatro. 2 chutes do Palácio, mais ou menos. inteiro. Sim, mais ou menos isso. E aquela que o cara cruza era... Sim, mas tem um adversário. O River jogou o melhor aqui. O River foi surpreendido. Desculpe, Maurício. O River lá foi surpreendido. Bom, agora começamos a nos entender. Porque o Grêmio nunca tinha jogado na retranca. O Grêmio jogou do mesmo jeito. Quem mudou foi o River. O Grêmio nunca tinha jogado na retranca. O River foi surpreendido porque o Grêmio, depois de 2 anos jogando de uma mesma maneira em casa e fora de casa, o Grêmio foi campeão da Libertadores sem se retrancar nenhuma vez, nenhuma para remédio. O Grêmio foi campeão da Libertadores, desculpe a veemência. E eu vou lhe dizer depois 2 vezes que o Grêmio foi encurralado. Mas ele foi campeão da Libertadores sem nenhuma vez jogar como ele jogou contra o River. Nenhuma vez. O Grêmio teve que se fechar aqui porque ia perder para o Botafogo.
primeiro tempo, o Grêmio e Botafogo foi assustador. Mas- O Grêmio teve que se fechar e o Grêmio foi só 2 vezes encurralado. Naquele primeiro tempo contra o Botafogo e contra o Tucumã. Desculpe, Rec, mas Rec, tu não está me contradizendo. O Grêmio foi encurralado pelo Botafogo porque O Botafogo jogou bola. Porque o Botafogo jogou bem e não porque o Grêmio entrou. Não foi a estratégia do Grêmio. Isto, a Não. estratégia. O Grêmio, em nenhuma vez, em todo 2017, que o Grêmio ganhou títulos, ganhou o título da O Libertadores. Grêmio respeitou a farda. Então, o Grêmio, no momento em que foi jogar com o River, surpreendeu a todos, ninguém previa isso, se retrancando pela primeira vez. E o River se atrapalhou. Só deixa eu E dar contra uma... o Estudiantes, o Grêmio também levou pressão no primeiro tempo. A exemplo do Tucumã. Mas não no se segundo retrancou. tempo. Não, Mas não no obrigado. segundo tempo. No segundo tempo o Grêmio foi outro. Eu Sim, adoro não, mas quando é o Rec porque me é dá o que o Rec razão. pontuou o primeiro tempo do Botafogo e com o Tucumã. Olha só, ontem- Mas também teve o primeiro tempo com o Estudiantes. 10 vezes. teu amigo pode jogo se aqui, exibir? naquele jogo aqui contra o River Plate, o que aconteceu? O Grêmio só começou a melhorar quando ele começou a querer realmente ir para frente e Jogar. colocou o Everton. E aí o jogo começou a mudar um pouquinho. E o Everton não estava bem, mas acontece que só a presença dele ali e a forma como ele conduz a bola já mudou, sabe, a forma de jogar. Agora, vou afirmar uma coisa para vocês, eu que gosto muito do Grêmio, assim, como já declarei várias vezes. O Grêmio era quando tinha aquele meio formado com o Arthur, não é? Jogando ali o Luan, jogando o Maicon, que ao lado Tava bem. do Arthur estava muito bem, não é? Era um Grêmio... Ramiro no auge. Era um Grêmio que, olha, dificilmente um time brasileiro poderia realmente enfrentar o Grêmio e tirar vantagem. Quando o Arthur foi embora, o Grêmio começou a ter dificuldade de arrumar alguém para entrar no lugar do Arthur. E até hoje realmente não encontrou essa pessoa. O Michael caiu de produção, porque o preparo físico do Michael já não dá mais, não é? Quando o Grêmio ajustou o sistema foi quando botou o Jailson, só que logo depois vendeu. Sim. Não Não ajustou. Não ajustou. Não Emendou. Agora, gente, Jailson, o Grêmio queria enfiar no Santos, porque não sei. Isso quando ele contava que o Arthur ficaria até o final do ano. quando o Barcelona vendeu o Neymar contra a sua própria vontade, ele caiu. Ele não consegue substituí-lo à altura. E o Real Madrid sem Cristiano Ronaldo? O Grêmio não vai conseguir um substituto à altura Já conseguiu. do Arthur. Já conseguiu. Apenas não entrou em campo ainda, que é o Marcelo Henrique. Matheus Henrique. Ah, não, o Marcelo Henrique. Matheus Henrique. Matheus Ai, Henrique. que maravilha. Matheus Henrique. Que maravilha. O Matheus Henrique é um grande jogador. Não, Marcelo E tem Henrique que- é uma promessa. O Matheus Henrique é uma promessa de grande jogador que sequer titular do Grêmio é. Ainda não, muito menino. Justamente. Muito menino, Nós estamos falando do Arthur, que é titular do Barcelona. Titular do Barcelona. Este jogador, até pode ser que Matheus um dia... pode vir a ser. Pode vir a ser. Agora, Tem o mesmo tipo de jogo. mas enquanto o isso... mesmo tipo de jogo. Enquanto isso, não será. Não encontrou ainda no sentido assim de... não é uma peça para ser colocada ali e substituir o É Arthur. que o problema para colocar o Matheus, professor, é que quando o Arthur entra ano passado, não tinha o Maicon. Então jogava um volante, que era o Michel e depois foi o Jailson, e o Maicon. Quando o Maicon sai, aí é que o Arthur se firma como titular. Claro. E agora o Grêmio tem o Maicon. Mas- Então o Grêmio, para ajustar o sistema, precisou de um primeiro volante de novo. Maurício, mas Então pouquinho... por isso que não tem como botar o Matheus Henrique tão fácil Um agora. pouquinho antes do Arthur ir embora, o Renato encontrou a fórmula de jogar com o Maicon e com o Arthur Botava juntos. Maicon e Arthur, mas a gente não pode esquecer que 80% dos jogos Maicon e Arthur foram no Campeonato Gaúcho e que o Arthur estava abaixo do que tinha rendido ano passado porque estava deslocado. Mas Seu amigo pode se exibir? Pode, professor. Então eu vou apelar para a tua boa memória e do Maurício e perguntar o que foi dito no Cadeira Cativa, que se falava muito na ausência eventual do Luan ou do Everton e não se falava do grande desfalque que o Grêmio teria para o jogo com o River Plate. Cânimo.
Mas eu licitei não só aqui, licitei na Rádio Grenal mais de uma vez. Muito obrigado. Mais de uma vez, licitei até na jornada. Porque, olha, o professor Enio Kaufmann vira e mexe fala que o Kahneman é o melhor jogador do Grêmio na temporada. E depois do jogo eu disse, e hoje se comprovou. Pode ser um parênteses? Olha só, não brinca, olha só. O Kahneman, ele foi substituído muito à altura pelo Paulo Miranda. Paulo Miranda estava perfeitíssimo. O Paulo Miranda não tinha errado uma jogada. Aí, aos 37 minutos do segundo tempo... Os deuses do futebol. Mas assim... Ele sente, mas não se esqueçam que o Paulo Miranda, que nesta partida foi brilhante... Mas o empuxe que dá o Kahneman... Não, é mais que isso. O Paulo Miranda era o segundo reserva. Não esqueçam que o Grêmio foi campeão da Libertadores... E quem jogou na zaga... E bem. Substituindo, acho que o Jeromel... Não, era o Kahneman. O Kahneman não foi o Paulo Miranda. Não, mas o Paulo Miranda nem estava aqui, professor. Tá bom, mas depois... O Jeromel foi quem levantou a taça. Ao longo deste ano... O primeiro reserva da zaga do Grêmio, em todo o ano... Foi o Bressan. Até o final de outubro, foi o Bressan. Mas tem uma situação aí que tem que ficar bem clara. Quando jogaram Bressan e Kahneman, ele foi mais vezes porque o Kahneman acabou indo para a seleção argentina, ficou algumas vezes suspenso. Lembra aquele Grenal que o Inter ganhou de 2-0? Eles bateram cabeça o tempo inteiro, o Grêmio quase perdeu o campeonato com o Internacional ali. Se o Inter faz mais um gol... Eles trocavam de lá toda hora, o D'Alessandro e o Nico Lopes deitaram e rolaram ali, que até pênalti o Bressan fez, lembra? É verdade. Que eu quero dizer... O Renato criticou na entrevista. Que eu quero dizer é que infantil. Foi a primeira grande partida do Paulo Miranda no Grêmio. Paulo Miranda não tinha feito nenhuma grande partida. Se o normal do Paulo Miranda for o que ele jogou no jogo contra o River, ele vai... Como serve? Ele vai disputar a posição com o Jeromel e Kahneman. Mas ele não tinha tido oportunidades. Olha, nas últimas vezes... Mas nas últimas vezes que ele entrou bem. Todas as últimas partidas do Paulo Miranda... Nunca nesse nível. Não, olha só, não estava nesse nível porque acontece o seguinte, estava enfrentando ali um time como o River. Não, mas professor, tem uma diferença importante, né? Uma coisa é o Paulo Miranda entrar ao lado do Jeromel... e tendo os dois laterais titulares do Grêmio, o Léo Gomes e o Cortez. Outra coisa é ele entrar tendo ao lado o Bressan, o Léo Moura ou o Madison de um lado e o Marcelo Oliveira do outro. Gente, vamos ser honestos. Se ao longo de um ano inteiro, toda vez que precisou substituir o Kahneman ou o Jeromel, o Renato escolheu o Bressan, não é porque o Renato quer o mal do Grêmio e quer perder o emprego. O Renato escolhia porque ele, que acompanha os dois o tempo inteiro, botava o melhor. Hierarquia de grupo, né? O Paulo Miranda teve uma brilhante partida no Grêmio, mas pode ser que ele... Mas ele já várias vezes fez boas atuações. Boas atuações, sim. Mas nenhuma que fizesse com que o Renato mudasse a ordem da fila. Pela primeira vez. Não, o que mudou a ordem da fila foi o que ele fez contra o Sport Recife. Exatamente. Meu Deus. Não só contra o Sport, no jogo contra o Palmeiras também. E apesar que nos gols contra o Sport Recife, falha individual não foi do Bressan. Não, mas foi coletiva. Mas contra o Palmeiras foi. Porque o cara, o Jair, aquele fazia gol de cabeça, o Gabriel fazia gol de cabeça e tinha o Kahneman do lado dele. Mas contra o Palmeiras foi. Mas o Bressan, olha a sorte do Bressan, foi o seguinte. O Renato colocou na cabeça dele que ele tinha que recuperar o Bressan, porque lembra que o Bressan não podia nem passar na rua porque a torcida vaiava, não é? Aí o Renato começou a pedir para a torcida, começou a... Ele não está indo nem nos treinos. Começou a colocar o Bressan para jogar e daqui a pouquinho o Bressan começou a jogar bem. Então, ele teve que se transformar praticamente na marra, no titular do Renato. E ele começou a jogar. Só que nos últimos jogos, ele vem jogando absolutamente nada. Aquela jogada contra o Palmeiras, daquela bola picando, que ele não teve mobilidade nenhuma para poder, de repente, fazer aquela jogada, não é? Aquilo ali já exclui o Bressan de qualquer chance de ser o zagueiro, pelo menos no momento do Grêmio. O professor vai falar sobre a aula aberta, que vai dar o unificado.
com a nova parceria, preparando-se para o Enem. Mas só para esgotar esse assunto, para falar um pouco desse assunto, o Leonardo Lamacchia estaria aqui. Hoje até o Maurício seria substituído pelo Leonardo Lamacchia. Na verdade, eu estou substituindo ele de última hora. Escolhemos um craque para te substituir, Maurício. Mas ele não pôde vir. E aí está preso. Mas não é o Bressan. Não é o Bressan. Maurício é um bom reserva. Não, Maurício está mais... Eu sou o Paulo Miranda do grupo. O Paulo Miranda. O Lamacchia, como centenas de pessoas, estão presos, todos. Né? O Lamacchia está preso junto com centenas ou milhares de pessoas no trânsito de Porto Alegre. Ele calcula que para ir da Borges até a rodoviária ele demoraria mais 1 hora. O trânsito não se mexe. Eu saí do Unificado, que é na Praça Dom Feliciano, Sim, perto do 2 quadras da Júlio de Castilhos, para pegar a Avenida da Legalidade, e realmente ali se fica permanentemente parado. E então o Lamacchia justificou, e por isso nós vamos colocar um pedaço da entrevista que ele deu hoje pela manhã, bem elucidativa, o que faz crer que o Grêmio tem a chance. Depois eu quero colocar um pedaço do presidente Romildo também. Mas o Leonardo Lamacchia, diretor jurídico do Grêmio. O River Plate teve ação comissiva, porque ele deu os meios e orquestrou este descumprimento por parte do seu treinador, e mesmo que assim não fosse, ele incorreria na conduta omissiva, porque ele permitiu que um preposto seu, no caso o mais importante preposto ali naquele momento, que era o técnico do clube, pudesse descumprir a norma para benefício do clube. Então, além da clareza efetiva e cristalina do dispositivo, nós ainda temos essa segurança, porque entendemos que há aí a conduta comissiva e omissiva do River Plate. Presidente. Comissiva e omissiva. Agora, nada como um dia depois do outro, né? Nada como um dia depois do outro. Quer provocar o Luiz? Não, eu quero... O braço tá quieto. Não, eu quero comentar que eu que ouvi tanta corneta, tanta flauta, quando o Internacional entrou na justiça, e que eu, que é minha testemunha, que o presidente também não queria. Que eu dizia que o Internacional tinha perdido no campo, tinha caído para a Série B no campo e tinha que ir lá e ganhar a Série B e subir no campo. Mas havia irregularidade. Vocês são minhas testemunhas, e havia regularidade, ficou provado que havia, entende? E eu dizia que a flauta que se ouviu dos gremistas, onde é que já se viu, não respeita o resultado de campo, está pensando o quê? Onde é que já se viu? Olha aqui, ó, por favor, o Grêmio tomou um totó do River, o técnico, por sinal, sabe por que o técnico está suspenso? É por uma bobagem. Porque o River voltou atrasado alguns minutos. Voltou um minuto atrasado. 1 minuto atrasado do intervalo. Se usar esse critério no Campeonato Brasileiro, não vai mais ter técnico nos times da Série A. Mas o professor falou que o Grêmio levou um totó do River Plate. Veja bem, o River ganhou de 2-1 com um gol de mão e o outro de pênalti. Sendo que o Grêmio ficou no final com 10 jogadores. O Grêmio, olha, não pode falar que aquilo é um totó. O Grêmio estava jogando mais recuado. O professor usou a palavra totó? Usou a palavra totó. Usou o termo totó é exagero. É exagero, claro. 70% de posse de bola não é totó. Professor, no segundo tempo, o River não produziu até marcar o gol. Não significa. Olha, eu acho que... O jogo estava mais que controlado pelo Grêmio. Não teve jogo no segundo tempo. Não cai. Dos dois lados. Não teve jogo. Não, eu acho assim... A gente olhava para baixo, a bola estava separada. Quem é que jogou melhor, Rei? O River. Obrigado. Jogou melhor. Não. Jogou melhor. Mas entre jogar melhor e o totó tem uma distância. Tá bem. O River é o nome de um cachorro do tira o totó. O River jogou melhor que o Grêmio. Jogou melhor, reconhecemos. Então, claro, a vitória sorriu ao melhor time naquele momento. Naquele jogo. Não só nesse jogo, professor. Se pegar os 180 minutos, o River jogou melhor. Não. Para, Rec. Lá na Argentina, o Grêmio foi estratégico. Foi estratégico, mas quem jogou melhor? O Brasil ganhou a Copa do Mundo de 94 só com estratégia.
E o que Ah, tem claro, E o- claro. É que, mas se for... Porque tem horas que a estratégia supera uma fictícia pressão. É que não é estratégia, é que o Grêmio- é o lance, é o Eu só quero resultado. chamar de retranque. É que se for... O que é uma calúnia. Se for nessa linha, o Palmeiras na Bomboneira foi melhor que o Boca 80 minutos, mas tomou 2 gols, foi na estratégia do Boca. Não, e o Palmeiras não foi melhor que o Boca. Eu assisti o jogo ontem. Aquele negócio de... Não, o jogo da Bomboneira, o jogo de ontem nem Não se existiu. pode confundir posse de bola, sabe, com um time que é melhor que o outro. Porque posse de bola, o time está trocando bola na defesa, sabe, não é? Primeiro tempo E do Palmeiras ontem dava sono. Olha. O que aconteceu com o Grêmio fez 1-0 lá na Argentina e voltou para cá administrando aquele resultado. E poderia ter administrado aquele resultado, sim, se não fosse, primeiramente, por causa do problema do Bressan, não vou nem colocar esse problema do técnico, porque esse problema vai ser tratado, está sendo tratado Na lá esfera judicial. na área judicial. E acho até que realmente o River Plate tem que receber uma punição severa, e a punição severa deveria ser com a perda dos pontos, não é? Deveria ser, porque acontece o seguinte, senão o que vai acontecer? É verdade. Não é? Virou uma Daqui zona. para frente. Porque esse rapaz Não. fez aqui é casa de polícia. Exatamente. Ah, Olha, Isso afrontando Isso é a todos. motivo para reverter um resultado de campo. Vão julgar. Não. Tem lei. Lê o artigo aí, Maurício. É Olha, 276, né? eu ouvi ontem... 76. 76. Não tenho Eu ouvi ontem uma declaração de um dos julgadores, porque o grupo é de 5 julgadores, um colombiano... Que seria jogador. São 5 jogadores, Sim. só que 2 estão impedidos por ser um brasileiro e um argentino. Exato. Então sobraram 3, um uruguaio, paraguaio e um colombiano, que até é uma colombiana. Não tem um venezuelano. Ou venezuelano, enfim. Colômbia ou Venezuela, mas Paraguai e Uruguai tenho certeza. E inclusive, venezuelano. Inclusive é uma senhora, uma mulher que compõe esse trio. Os outros 2 é um brasileiro e um argentino. E o brasileiro disse numa entrevista que se ele fosse participar de um julgamento de um caso desses, ele seria a favor de punição ao técnico. Estou dizendo um dos jogadores, não estou dando a minha opinião. Mas brasileiro. Olha só, mas ele não deve conhecer, então, tudo que aconteceu. Porque acontece que o delegado... Ele orientou o time sem poder orientar. O delegado da partida não pôde entrar no vestiário para poder reprimir o técnico que estava lá dentro do vestiário. Então, teve a participação, sim, do River, claro que sim. O River, através Mas da isso sua segurança, impediu que o delegado pudesse entrar no vestiário. Mas isso faz chega a situação ser um incidente grave que influencia no resultado Com da partida? certeza, com Mas certeza. ele orientou com o time. certeza. Ele deu palestra pro time Com no vestiário. certeza, com certeza foi. Olha, eu Foi um adoraria incidente ver grave. isso no sentido contrário e vendo vocês defender igual. Mas olha Eu só. adoraria Essa ver imprensa azul não dá para... Não, eu não estou dizendo que a Aí imprensa é azul... complicada, Reg. E acontece o seguinte, é que o Grêmio mereceu, gente. Olha, o Grêmio levou o gol que foi de mão, deveria ter sido apontado também pelo VAR. E não foi apontado pelo Mas VAR. o VAR não tinha o recurso da não. lupa que o Sport TV usou. Não, Ele não tinha aquele recurso. Mas conseguiu ver a mão do Bressan. Mas a mão do Bressan nem o presidente contesta, né, Brás? Não, mas acontece, os jogadores do River não contestaram, não protestaram por pênalti. Sim, mas não depende disso. Eles não protestaram por pênalti. Mas não depende Eles disso. eles aceitaram o escanteio. Mas não depende deles. Se o Jael não O se VAR jogasse no chão para substituição, o River teria cobrado rápido o escanteio e não teria pênalti. Só que deu a infeliz coincidência de ser a hora da substituição. Eu acho importante que o telespectador saiba. Ele ia mandar parar. De qualquer... Não. Só se o VAR já tivesse visto. Já. Agora, de muito qualquer rápido. maneira, Mas aí não é que depende... Não deu tempo. Demorou 9 Por minutos favor. toda a celeuma. Não, mas não deu tempo nem do Jael fazer cera, ele já foi ver o lance. É uma questão de regra. Demorou 9 minutos para ser a briga. Não. Ele marcou o pênalti logo, ele já fez aqui. Não, ele demorou. Não. O acionamento do VAR não depende de nenhuma participação dos jogadores.
Ao contrário, há uma orientação... Que eles não se fresqueiem. Não, que um jogador que fizer esse gesto para o árbitro... O Palmeiras ontem houve. Não, do Palmeiras isso aqui parecia uma caixa. E não levou o cartão amarelo por erro do árbitro. O árbitro deveria ter apresentado o cartão amarelo quando os jogadores do Palmeiras ficavam pedindo VAR. Isso é orientação. É que o Daverson fez tão grande que ele achou que não era o VAR, ele estava pedindo um gol. Então, o VAR, o acionamento do VAR, a participação do VAR não depende. Não, os jogadores do time não reclamaram. Não tem que reclamar. Até porque os jogadores do Grêmio também não reclamaram do gol do River, que a bola bate na mão. Agora, o que é importante que se tenha claro é que o VAR não marca o pênalti. O VAR, se fosse o caso, chamaria o árbitro para que revisse o lance. E na revisão, o árbitro marca ou não. Ou não. E na Câmara... E no gol de mão, como é que fica? E no gol de mão, como é que fica? A mesma coisa. Mesma coisa. Mas então, é isso que eu tô... Mas eu tô falando desse lance. Mas eu tô falando desse gol que tu faz assim, como se fosse um gol de mão, com esse movimento, que na verdade ele pula e a bola bate aqui no braço dele. E com o pé do Jael por baixo. Que tá fechado. E o braço está fechado. Fechado não, porque o pé do Jael também. Não, tá aqui com o pé do Jael aqui. Entende? Não tem onde ele botar o braço. Ele não pode botar o braço mais para perto, porque o braço não entra no pé do Jael. Ele não está com o braço colado, ele está com o braço assim. Tanto é que a bola pega aqui. Não é nem tão colado quanto o professor está mostrando, nem tão longe. O professor teve 4 episódios do gol. Primeiro, gol com a mão. Segundo, o Jael pode ter pressionado até o braço e atrapalhado ainda mais o zagueiro, que teve que se movimentar e tal. Terceiro, falta no Michel de um zagueiro que vinha ali empurrando o Michel dentro da área. Quarto, um cara do River Plate cai na entrada da área. Eu achava que era o Prato, mas o Prato foi quem fez a falta no Michel. Um outro sujeito, o Bruno Cortez, derruba um jogador do River. Houve 4 episódios naquilo e o juiz não teve dúvida nenhuma. E tem um quinto... 4 episódios. E tem um quinto episódio, Rec, que alguns conseguem ver na imagem. O Carlos Simon, por exemplo, cita que na visão dele dá a impressão, porque a imagem não é tão clara assim, que a bola bate na cabeça do jogador do River e fica na mão. Aí não, eu briguei a noite inteira com o Thiago Rocha, que é o meu parceiro lá de Grenal, ele estava na cabine e disse, não tem cabeça. Vocês esqueceram. O Simon no dia seguinte viu cabeça. Vocês esqueceram. Mas ele não estava com o ângulo da Sport TV. O ângulo era o mesmo, ele só não tinha lupa. O ângulo era o mesmo. Esqueceram um detalhe que... Nós tivemos o lance da Sport TV aí. Quem levantou não fui eu, foi Muricy Ramalho. Muricy Ramalho disse, onde é que já se viu, numa falta frontal, a zaga se colocar na marca do pênalti ou até mais para trás? Isso sim. Por que a zaga do Grêmio não ficou na linha da grande área? Porque... Para não chegar a bola no fedor. Porque colocado onde está, qualquer desvio é gol. Isso não é o Enio quem está dizendo, quem disse é Muricy Ramalho. E isso é falha de quem? Isso também o VAR que obrigou... O senhor está dando pau no Renato? Eu estou. Bom. Sim. Porque, mas não é. O programa está todas as vezes, professor. Paixão antiga sempre. Daqui a pouco o REC vai dar pau no Abel também. Não, mas o REC nunca viu erros do Abel? Muitos. Então. Olha só. 2007 foi só ele. Só quando botava o Michel na lateral. Não. O Michel na Libertadores da América foi um dos grandes acertos do Abel. Ainda bem que ele não deu bola para alguns abobados que queriam tirar. Isso é 2006. Até do banco. Isso é 2006. 2007 o Michel foi até lateral. 2007, eu acabei de dizer aqui uma frase que é cabalística. Sim. Não precisa detalhamento. Sim. Ele só errou em 2007. É que se a gente não tudo. Se a gente não fizer Gabiru, Michel, Pato Christian, no banco. Pato no banco. Olha, foi uma salada. Parecia que tinha tomado estricnina. Por falar em Michel, Rec, o Michel que foi tão bem lá na Argentina, aqui jogou muito mal. Parece Tava que perdido. sentiu depois. Sim, aqui jogou mal. Ele estava perdido. Ele se entregou tanto lá que ele não tinha ainda as melhores condições. É que o cara está voltando. Olha, eu gostaria de chamar a atenção, Rec, numa coisa que eu, hoje, lendo os jornais de Porto Alegre, como cada vez mais aparece na imprensa o fato de que o Grêmio não foi o Grêmio
Não. nesses 2 jogos. Não foi. Concordo, O Grêmio concordo. não foi o Grêmio. O pós-Copa do Grêmio não é bom. Tudo bem. E nem Foi poderia, sofrido lá professor. contra o Tucumã, foi Mas sofrido aqui com o mas Estudiantes. ele não tentou ser o Grêmio. Mas ele não poderia ser, porque acontece o seguinte, quem faz o Meio Grêmio time. ser o Grêmio Everton, Luan. o Luan, que conduz, que arma bem ali, o irmão é aquele tal de enganche, né? É. Ele faz bem aquele enganche ali. Mas o Luan E- estava com Estudiantes aqui, né? Mas o Grêmio acabou ganhando o jogo. Não, Não, mas sofreu, né? 2 vezes. Ah, mas só botou a bola, mas sofreu, né? Mas é que- Mas achou os caminhos. Mas é que o Luan tem jogo, o Luan tem jogo que ele joga maravilhosamente bem. E aí realmente ele faz esse papel do enganche de forma perfeita. E tem outros que parece que ele está alheio completamente, não é? Às vezes é parte do jogo que é assim, mas ele é desse tipo. E o Everton, que não está ainda nas melhores condições, e que não pôde jogar lá, infelizmente, porque se o Everton joga lá, o Grêmio já tem um Matava padrão o de jogo jogo lá. diferente. Ah, com certeza. Tem. Não teria escalação tão covarde, Mas o Léo Gomes quase Com matou. certeza. O Léo Gomes, o que tem a ver com o Everton? O Léo Mas Gomes passou a marcou o bola gol aqui. Mas e o que isso tem a Ali ver? era para ser 2-0. E o que isso tem a ver com a presença do Everton? O Everton ia fazer mais jogadas de ataque. Se o Grêmio sem Everton, Ou sem não. Luan, quase matou. Ou não, Um deles já o ia matar. Everton esteve aqui e depois que errou um lance, sumiu do jogo, não jogou mais. O Everton, depois que errou aquela bola, o Everton não participou Quem mais não do soube jogo. nunca é o presidente Romildo Bolzan Júnior, que veste via Condote, por isso que anda Esse é bonitão. bom, assim. esse é bom, esse é gente boa. Vamos. Teve que fazer um enxoval novo, então. Tá magro agora. Sim. Mas tem pra gordo lá também. Nós que conhecemos futebol sabemos perfeitamente que quem se comunica, que tem um aparelho de comunicação, que tem rádio, que tem fones de ouvido, que tem microfones, quem está no estádio se comunicando sobre isso, e isso é absolutamente irregular dentro das normas, estando suspenso. Aquele que afronta a decisão da Conmebol sai de baixo. E na nossa defesa, nossa reclamação, nós temos todo o trajeto feito pelo treinador, visualizado pelas câmaras internas da arena, desde a saída do seu camarote até a chegada no vestiário no intervalo, e também ali se viu, porque o delegado do jogo foi chamado a partir da denúncia que teve, e viram lá que o treinador entrou dentro do vestiário, foi impedido pelos seguranças do River Plate, do clube, da estrutura do clube, e ao ser impedido não conseguiu entrar e documentou aquilo tudo, e depois saiu e voltou novamente para o seu local, e naquele momento se fizeram substituições, se fez uma substituição no jogo, e depois mais adiante se fez uma outra substituição, e foi flagrado exatamente o momento em que... Então a nossa ideia, já que nossa situação que fica completamente comprovada, além da conivência, além de toda a situação do aparato montado, onde coloca o River Plate como agente importante, fundamental, que patrocinou tudo isto para o seu treinador também infringiu a regra. E por que eu digo isso? Porque existe uma situação lá que pode vir do debate, de que a decisão foi sozinha, solitária, única do treinador e, portanto, ficar a responsabilização exclusiva também do treinador. Não é verdadeiro. O Grêmio se acautelou quanto a isso, fez provas em todos os sentidos. De outra parte, a infringência direta da norma e, por incrível que pareça, de todo esse processo, a confissão do treinador, que diz que fez, diz que não se arrepende, faria de novo, e que era importante a sua participação para que todos se sentissem mais seguros e orientados para fazer o segundo tempo. Como todas essas tipificações, como todos esses fatos têm extrema tipificação, clareza de tipificação, como condutas vedadas junto ao regulamento da competição e ao Código Disciplinar da Conmebol, o Grêmio, que naquela noite não tinha toda a certeza da extensão dos fatos e foi muito cauteloso para fazer, mas estudou todo esse processo, todas essas ações, todos esses movimentos e fez o enquadramento, chegou na manhã do dia seguinte, da quarta-feira, não apenas com a segurança de que havia sido feita uma infringência com situações específicas de requinte, de deboche à Conmebol, com requinte de desrespeito à Conmebol, porque quem atua assim desrespeita a própria organização do campeonato. E aqui
está o documento que firmamos há 3 semanas atrás, quase um mês atrás, quando da reunião dos 4 clubes que foram à semifinal, assinado por todos e mais ratificado pela Conmebol, assinou aqui o Boca, assinou o Palmeiras, assinou o Grêmio, assinou o River e assinou a Conmebol, onde os dois primeiros pontos a serem observados por esse fair play são, primeiro, competir de forma limpa. Segundo, cumprir com as regras do jogo. Está aqui. Muito bem. Se nós temos tudo isso para ser observado, fora os regulamentos que foram infringidos, o Grêmio não tinha outra alternativa a não ser fazer exatamente a reclamação, muito mais pelo respeito à competição, pelas regras que observou. E aqui eu faço um parênteses. O Kahneman estava suspenso da partida. Alguém de vocês viu o Kahneman antes da partida, no meio da partida, no vestiário? Não viram, só viram no final, quando tudo terminou. Então, na verdade, o Grêmio adotou essa postura muito mais no sentido da preservação, no sentido da legalidade, do respeito. E se não há mais espaço no futebol brasileiro, nem nas nossas condutas da vida, ou nos nossos procedimentos, se não tem mais espaço, se chama para 2 coisas: a esperteza e a malandragem. Ninguém precisa ser mais esperto para ganhar, ninguém precisa ser mais malandro para ganhar, por uma razão muito simples. Porque o River tinha time para ganhar de nós e não precisava se utilizar de todo esse aparato, de toda essa esperteza, de toda essa malandragem, de todo esse contexto completamente defasado de conduta para estabelecer a sua disputa conosco. E é por essas razões que o Grêmio entrou. O Grêmio entende que tem uma excelente causa, o Grêmio entende que tem excelente fundamento, que tem razão em tudo que postula. E estamos agora na confiança e no aguardo da decisão do Tribunal de Penas da Conmebol, que está marcado para sábado por volta da 1h30 da tarde. 1h30 da tarde, né? 1h30, sim. Sábado, 1h30 da tarde, já fomos notificados ontem do julgamento. E possivelmente se julgue em 2 expedientes. Um de ofício, que foi a própria Conmebol que instaurou para examinar essas situações. E ao instaurar isso, possivelmente deve ter sido feito em cima do relatório do delegado, que nós não temos conhecimento, mas está chegando aqui agora para nós, já fizemos o requerimento, porque foi liberado, em cima da súmula do jogo. E esse ofício, todo esse levantamento que nós fizemos por conta da nossa reclamação e todas as provas que juntamos. Vamos combinar. E aí o presidente completa dizendo que vai requerer, que o Grêmio quer os pontos. Sim. Não é simplesmente punir o River, punir o Galhardo. Isso aí seria muito pouco. Mas essa eu quero chamar a atenção para 2 coisas. 2 coisas eu queria chamar a atenção. Primeiro, o treinador do Grêmio... Só vai passar a noite inteira dando pau no Renato? Não. Foi publicamente repreendido pelo seu presidente. O treinador do Grêmio, que deu uma declaração o ano passado que o mundo é dos espertos, lembram? O mundo é dos espertos, que tem que ter malandragem, e agora o presidente do Grêmio... Mas não é essa malandragem, não, professor. Não, aí nós vamos começar a escolher qual malandragem vale e qual não vale. Não, mas não é essa malandragem. A malandragem de se respeitar uma legislação, sabe? Olha, a Conmebol diz assim, pune e diz que o punido não pode assinar um documento que nós vamos mostrar aí. Não é essa malandragem que o Renato falou. O Renato diz o cara, de repente, ser o malandro, mas não desrespeitador da lei, sabe? Quem desrespeita a lei, aí já não é mais. Assinaram tudo lá que iam respeitar. Aí, ó, tá tudo assinado. Não é assim. Iam agir de boa fé. E a segunda coisa, respeitar a lei, eu queria trazer um fato. Em Buenos Aires haverá um encontro do G20 no dia 30 de novembro, onde estarão os presidentes dos 20 países mais ricos, mais poderosos, inclusive com a presença do presidente dos Estados Unidos. Porque o jogo decisivo da Libertadores... Seria dia 29. Seria dia 28 ou 29. 28. Para não acontecer isso, a Conmebol já divulgou que a decisão será no dia 24.
Inclusive, 10h24. deixando de ser no meio de semana para ser no sábado. Mas marcou assim, ó, na tabela. Primeiro jogo, Bombonera. Segundo jogo em aberto. Mas Sim, só porque para a deixar Bombonera claro... Para que ser dia 24, se for em Porto Alegre, vai atrapalhar o encontro em Buenos Aires? Mas Vale é a precaução, porque pode vir a ser na sim, Argentina. claro. Não, e professor, também, tem outro claro. lado. Daqui a pouco... Semana que vem conversamos. É que, e professor, nesse caso até tem sentido não ser dia 28 a decisão, porque vá que os argentinos ganhem mesmo em Porto Alegre, eles chegariam lá dia 29. Imagina o furdunço na cidade. Com a torcida esperando a chegada da delegação campeã ou vice-campeã da América perfeito. e o Donald Trump chegando no mesmo dia. Isso, foi por... Agora eu entendi. Que bom que o senhor entendeu agora. Quer dizer que o fato do presidente da Associação de Futebol Argentino ser da direção da Conmebol e o presidente da CBF... Mas ia mobilizar a população toda. Não dia 29. sair do Brasil e não ser ouvido em nada, nem na Conmebol, nem na FIFA, não tem... Mas, Rec, nesse caso tem outros dois pontos que precisam ser considerados e que levam a crer a esse lado de pensamento do professor. O primeiro é que as datas foram definidas para dias de em que o Grêmio tem jogos do Campeonato Brasileiro marcado, então são 2 partidas marcadas para estes finais de semana e que teriam que ser remarcadas caso mas o Grêmio isso vá aí para é a final. mamão com açúcar. Isso é mamão com açúcar. O segundo ponto é que a CBF sequer foi consultada dessa mudança. Somente a AFA foi consultada. Quer dizer que está tudo decidido, tu e o professor. Vocês Mas são tu tem tudo alguma São dúvida? Tomé. Tu tem alguma dúvida mas, disso? Meu Deus, Então é sábado, 1h30 da tarde, o Grêmio vai mandar 6 advogados. Só uma pergunta. Eu quero saber se o Grêmio já recebeu os fundamentos da decisão que obrigou a pagar lá os banheiros do Lanús, que até semana passada Aquilo foi estava um assalto esperando. de a mão armada. É o mesmo Tomaram 200 mil do É Grêmio. o mesmo tribunal que está julgando. Mas agora não é dinheiro que tem. Só uma pergunta. Pro River é. Não ficou provado que houve, que o Internacional não falsificou nada e que realmente houve engano na inscrição do Vitor Ramos? Por favor, eu fui a favor que o Internacional jogasse a Série B. Não, aí Não, estão professor. falando de e-mails. Não, professor, houve engano. eu estou querendo dizer... A justiça não definiu se foi válido ou não válido a inscrição. Então- Só disse que os documentos não eram falsificados. Não eram Isso, falsificados. que o Internacional não tinha falsificado nada. É. Eu estou querendo dizer, Rec... E quantos me encheram o saco para eu dizer que eram falsos? Então, Que tem de filho da mãe aí não também, vão, olha. não vão reverter Mas, professor, o resultado numa semifinal professor, do River Plate. O senhor está colocando uma decisão e outra, professor, como se, de repente, Fosse a mesma coisa. uma justificasse a outra. Não sabe? justifica, eu estou dizendo que não vão reformular a decisão. Olha, Só isso. Se está errada essa decisão que foi tomada e que fez com que o Inter caísse para a Série B, tem que ser discutida à parte, porque essa decisão aqui é outra, é completamente diferente. Aliás, essa decisão que vai se tomar agora, ela pode, na verdade, interferir em toda a sequência das competições sul-americanas. Porque agora pode fazer o que quiser. Ah, sim, porque se não pune o River Plate, pode fazer. É pra largar pum na cara pode fazer do o que juiz. quiser. Sabe o que vai Sim, acontecer, Rec? Não vai acontecer Sabe o que vai nada. acontecer nesse caso? O River e o Gajardo, o que é tendência. Vão ser punidos. Eles vão ser punidos com multa, Duramente. o Gajardo vai ser punido com tempo fora e a partir do ano que vem vai se criar outra previsão no regulamento para uma punição mais Já dura. voltamos. Explicitamente. Isso é decisão de Colorado, hein? Não, isso é leitura do que vai acontecer. Já voltamos. Ai, que maravilha. Chorem. Olha aqui, ó. Tem aí uma sacanagem. Sacanagem não, ó. O Inter enxicando com o Grêmio. Postou no Twitter essa imagem fazendo a seguinte menção. Agora é oficial. Foi dada a largada para o hashtag Colorado November na loja do Inter. Ofertas todos os dias para a Nação Colorada. E a primeira oferta Mas é a olha o que camisa está retrô. escrito ali do lado. É a camisa retrô de Retrô de 1954. 54. Ah, o senhor acha que não é sacanagem do Rojas, ó?
Olha, Não, é uma infeliz coincidência. tu acha pro Grêmio. que essa camisa lembra alguma outra camisa? Não lembra. Não, é a do River, própria. a do River que É a lembra própria. essa. Botaram um distintivo do Inter em cima. Não tem nada de retrô, isso aí pegaram emprestado com o River Plate. O que eu ouvi de flauta, porque o Internacional sequer ganhou a Série B. O Internacional jogou a Série B e não conseguiu ser campeão da Série B. Que vergonha. Eu ouvi de flauta. Já voltamos. Julgamento das infrações do técnico Marcelo Gajardo será sábado, 1h30 da tarde. Conmebol confirmou as datas das finais para 10 e 24 de novembro, 2 sábados, jogo de ida na Bombonera e o jogo de volta em Porto Alegre. Grêmio, sem definição, professor. Grêmio não terá... Você assustou, professor, agora? Grêmio não terá Marcelo Groi. Grêmio não terá Marcelo Groi até o final da temporada. Goleiro sofreu várias contusões, dentre as quais 2 fraturas nas costelas na partida contra o River Plate. Olha só, vai ser bom para o Paulo Vitor, porque o Paulo Vitor também, eu acho que está numa boa fase e vai ter essa oportunidade de encerrar o campeonato. Eu não sei como é que vai se ver contra o Real Madrid, né? Não, e contra o Boca agora, né? As 2 partidas contra o Boca. E depois contra o Real Madrid. Não, é que o REC já está contra- projetando ganhar a Libertadores, ganhar a semi do Mundial e enfrentar o Real Madrid. Mas para a Recopa volta o Groi. Aí volta o Groi. Mas sendo volta o Groi. justo, será isso. Se for justo, será isso. André retomou as atividades físicas no campo, mas ainda não fica à disposição para Por enfrentar o favor, Atlético Mineiro. vai embora, vai embora. Esse é muito ruim. Não, esse tem que ir embora. Esse vai junto com o Bressan e com o O maior Márcio. investimento Vamos deixar gravado 10 isso. milhões, é verdade. Deixa gravado isso, Brás, porque ano passado todo mundo queria mandar embora o Fernandinho, dizer que Jael? o Cícero não Foi, o prestava, Fernandinho o foi. Jael. Não, mas Foi. colaborou. Mas o Queriam Jael, tirar do time, né? Mais que queriam mandar o Jael embora. Não, Jael, eu nunca falei. em mandar Luan Jael também embora. será desfalque. Eu acho que o Maicon não vai jogar. O jogador segue sem prazo de retorno. Ele está com dores musculares até hoje. O jogo é depois da manhã. Kahneman e Maicon serão reavaliados e são dúvidas. No Inter, Juan Alano na vaga de Edenilson contra o Atlético Paranaense domingo. Sem Dourado, Gabriel Dias entra na equipe. Potker retorna, mas ficará no banco de reservas. D'Alessandro segue como titular. Ataque terá o retorno do Damião, Lomba, Fabiano, Moledo, Cuesta e Iago, Gabriel Dias, Patrick, Juan Alano, D'Alessandro, Nico Lopes e Damião. O time do Inter. Inter planeja solicitar a utilização do VAR nas últimas 6 rodadas e já conta com a adesão da maioria dos clubes da competição, quero dentre os fazer quais o Grêmio. Quero fazer uma observação, Rec, Sim. sobre o jogo de ontem do Palmeiras. Depois tem a super aula, Sim, né? não Até vai para a ter gente tempo. comemorar. Mas o jogo de ontem, eu acho que o Luiz Felipe Scolari cometeu um erro estratégico de não ver um grande acerto do Odair Helm. Me explico. O Internacional teve um crescimento na qualidade do seu futebol quando, à frente do seu trio de volantes meias, Edenilson, Dourado e Patrick, colocou o D'Alessandro e depois os 2 atacantes, Nico e Damião. A partir desse momento, a qualidade do futebol do Internacional cresceu É exponencialmente. que cada um bota 2 nas beiradas Mas para aco- voltar. Acontece... Virou o teco-leva. Não, acontece que ontem o Luiz Felipe... O William Bigode por um lado e o Dudu do outro. Mas ao invés de fazer isso, Pois não fazem. de manter o seu trio, porque o trio do Palmeiras com Felipe Melo no meio, Moisés e Bruno Henrique, é o que tem de melhor do time do Palmeiras. Se ele coloca o Lucas Lima, Perfeito. não no lugar de um deles, mas na frente dos 3, como o Odair... Tira o Bigode. Isso, como o Odair fez com o D'Alessandro, Podia tirar até o Daverson. e mantém O Davidson, sim, podia mantém sair, o jogou mal Dudu ontem. e o Daverson ou o Bigode, não importa, mas Mas ele dois, gosta do Davis. mas não importa, é a formatação. Agora, o que ele fez? Ele tira o Ele Moisés... desmancha o trio. Desmancha, é como se tirasse, Fechou. como se tirasse o Patrick para botar o D'Alessandro. O time fica insuficiente. É isso. É isso. Bem colocado. Já voltamos.
professor quer nos enlouquecer. Mas não é viável. Assim não, né? Já vamos contar a vai ter piada. que fazer digital para tirar de Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Vai sair negócio. Pode ligar agora aí. Ó. Já está o telefone chegando na tela aí daqui a pouco. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida. Ou também financiamento direto. Fala com o Fernando. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos. E tem casa que é de sonhar aí para Dedéu. E cabe o orçamento no seu bolso. Casas todas de muita qualidade, o material é de primeiríssima. Na Grande Porto Alegre e no litoral. Mais informações, 3596-1048. Plantão de vendas 98631-7709. Fala com o Fernando. Visite o site madelombacasaeconstrucão.com.br. Pode ligar agora. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa. Central de Imóveis chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Faça com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse o site e saiba mais. centraldemóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul. Aluguéis, condomínios, vendas. Venceslau Escobar, 1786, também endereço tradicional, José do Patrocínio, 381-385. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641. Encomendas 3362-2020. Não importa a sua carga. Na Ford Conrad Caminhões, você encontra o cargo ideal para o seu negócio. São diversos modelos com tecnologia de ponta, com desempenho e economia. Venha fazer o seu negócio e entre 2019 de caminhão novo. Conrad Caminhões, em Sapucaia do Sul, na rodovia BR-116, bairro Três Portos. Telefone 30-34-4000. Respeite os limites de velocidade. Aí está o telefone na tela e aí estão os novos modelos da Ford que você encontra na Conrad Caminhões. Loja Intershop da Rodoviária. Produtos licenciados do seu clube do coração. Em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Você está com a película do seu carro cheia de bolhas, vencida, roxa? A Insulfilme faz a remoção. Preço campeão. Garantia de 5 anos certificada. E se disser que ouviu aqui no Cadeira Cativa, viu no Cadeira Cativa, desconto de 20% na linha automotiva. Paga em 3 vezes no cartão de crédito. Ligue, agende instalação. Telefone 3021-2323 ou agora, fale no WhatsApp com a Natália, 99683-3199. Insulfilme não tem filial, somente na Rua Hoffmann, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Amanhã, então, tem a aula famosa, professor. Pois é. Qual é a piada, professor? Não, eu até estava... Eu ri porque tu me pegaste no telefone, mas eu estava lendo uma coisa... Até assustadora. Realmente, até os grandes pensadores cometem bobagem. Infelizmente, uma das minhas grandes admirações, que é o Luiz Fernando Veríssimo, escreveu uma coluna hoje no jornal O Globo, em que, provavelmente na intenção de criticar a fala do governo do presidente eleito Jair Bolsonaro de varrer os marginais vermelhos, ele sugere como é difícil identificar quem é marginal vermelho, porque todo mundo usa barba hoje em dia. Ele sugere que se costure uma estrela vermelha na roupa dos que são
petistas, marginais vermelhos, numa alusão ao que se fez com os judeus na época da Segunda Guerra Mundial. Eu acho uma tristeza. Mas isso é uma vitimização. Eu acho uma tristeza que um homem inteligente como ele possa dar uma sugestão. Ou foi justamente para chocar, para se ver o absurdo que se está provavelmente. Com todo respeito, não dá para brincar com a coisa. Eu estou falando como judeu. Existem coisas com as quais não se brinca. É isso aí, não pode. Existem níveis de tragédia com as quais não se brinca. Mesmo que a intenção seja outra, professor, mas com isto não se brinca. O que se quer, nunca, em nenhuma circunstância. Da mesma maneira como, e eu já disse isso aqui, como nunca se pode relativizar a tortura, tortura é crime, torturador é criminoso e ponto final. Isso não cabe discussão, também não cabe brincar ou fazer qualquer comentário que envolva o que aconteceu na Segunda Guerra Mundial. Professor, sim, olha só, o que a gente quer, nesse momento, em todos os momentos, é que todos os grupos sejam respeitados. Agora, fazendo uma alusão àquilo que o professor fala, e fala muito bem, eu também acho que a tortura, ela não deve ser suportada de forma nenhuma por todos nós. Agora, eu penso o seguinte, o cara que está roubando do país e impedindo, por exemplo, que nós tenhamos um bom serviço de saúde, que tenhamos uma boa educação. Esse cara, de uma forma ou de outra, ele também não está torturando? Não. Não? Não. Isso não é uma tortura também? Não, isso não é uma tortura. Não. Isso só pode dizer alguém que nunca esteve pendurado num pau de arara. Não, isso não é uma tortura. Esse debate não vai terminar. Não, desculpe, Rec. Quem já esteve pendurado num pau de arara, levando choque, não faria esse tipo de comparação. Todo o meu respeito. Não, professor, mas não é a mesma coisa. Não É crime, tem que ser punido. Crime, roubo. Mas, por favor, não tem nenhuma semelhança. Não é um roubo simples. Ele está impedindo que pessoas sejam atendidas em pronto-socorro, em hospitais. Continua não sendo a mesma coisa que dar choque elétrico num ser indefeso e amarrado. Eu preciso entregar mais um pouco aqui. Desculpe. E atenção, você que está com dificuldades para ouvir a televisão ou os seus familiares, você pode estar com perda auditiva. Há mais de 18 anos, a Audição Aparelhos Auditivos melhora a qualidade de vida dos gaúchos com os mais modernos aparelhos auditivos do mercado. São aparelhos automáticos, discretos, resistentes à água e que oferecem a melhor tecnologia da compreensão da fala no ruído. Quer dizer, o aparelho é tão bom que você consegue compreender tudo. O atendimento pode ser feito na própria clínica ou o paciente pode solicitar o atendimento domiciliar, no conforto da casa. Você também pode testar o aparelho auditivo sem compromisso. Antes da compra, agende avaliação auditiva gratuita e aproveite os melhores preços do mercado. Ligue 3224-5681, 3224-5681, audicalrs.com.br. Imagina se vocês não pudessem ouvir pessoas tão inteligentes como o professor e o Luiz Braz, né? Então... E o Maurício, tem que ter um aparelho. Não estamos nessa linha de inteligência, né? Tem que ter um aparelho. FAC, materiais Depois do de construção. FAC, vamos facar a super aula. FAC Materiais de Construção, sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue, Televendas 3466-6133, fac.com.br, pode comprar tudo no mesmo lugar. Professor Enio Kaufmann. Semana passada se falou aqui que o Unificado ia dar um presente para a cidade e o presente está dado. Amanhã, 1h30, no Auditório Araújo Viana, uma super aula, e não só super aula, porque nós vamos revisar todos os conteúdos para o Enem, que começa no próximo domingo e depois é concluído no domingo seguinte, mas principalmente porque o ingresso é 1 quilo de feijão. Nós vamos, com isso, reunir mais de 3 toneladas de feijão que vão ser distribuídas às creches da Prefeitura de Porto Alegre, que é a nossa parceira. Só repete o horário e o local, professor. Da 1h30 às 5h30. Quem imprimir o voucher no site superaulaenem.com.br leva o voucher
e o quilo de feijão e troca amanhã lá na frente. As sedes do Unificado já estão fechadas, mas lá na frente pode ser feita a troca para não perder. Acho que, eu não sei como é que estamos agora, mas quando eu saí do Unificado para vir para cá, haviam ainda 320 lugares. Portanto, 2.700 alunos já garantidos. Mas agora com esse toque aí vai terminar, né? Os próximos jogos, o Grêmio joga contra o Atlético Mineiro no sábado. No sábado. Ou não, na sexta? Não, no sábado. No sábado. E o Inter joga contra o Atlético Paranaense. Domingo às 19 horas. 19 horas. Revigorex, hein? Fazendo muito sucesso. Estimulante natural, que dá muito mais ânimo, mais energia, mais vigor. Você vai voltar a fazer amor, traz equilíbrio hormonal, porque a corrida da vida é estressante. E para ter um proveito melhor, com Revigorex, com certeza. Tá? Então, para ficar desanimado, nunca mais. Revigorex. Essa é a pedida. Até amanhã, 1 da tarde.